Nem todos os que frequentam igrejas ou usam o nome de Cristo em suas orações são reconhecidos no mundo espiritual como uma ameaça. Isso pode soar duro, mas é uma realidade que poucos ousam encarar. Existe uma diferença profunda entre estar em um ambiente cristão e ser um verdadeiro portador da luz, alguém que incomoda as trevas, não apenas por palavras, mas por presença. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, mesmo longe das multidões, carregavam uma autoridade espiritual que fazia o inferno estremecer. Não era o título que usavam, nem os rituais que cumpriam, mas a conexão autêntica com o céu, marcada por uma vida de renúncia, de propósito, de entrega. Satanás não teme o que é comum. Ele não se abala com discursos repetitivos, com rituais mecânicos, com cristãos que vivem no automático, oscilando entre um versículo e um pecado sem arrependimento verdadeiro. O que realmente ameaça o reino das trevas são pessoas que entenderam o propósito para o qual foram chamadas e vivem de forma tão alinhada com a vontade de Deus que suas ações, orações e palavras se tornam armas. Essas pessoas não têm necessariamente cargos religiosos, palcos ou microfones. Muitas vezes estão nos bastidores, mas seu impacto é sentido em todos os cantos espirituais. Nesse novo roteiro, vamos revelar 5 perfis de cristãos que são temidos pelas trevas, não por causa do que dizem ser, mas pelo que se tornaram diante de Deus. Esses cristãos não se preocupam em agradar a homens, nem esperam reconhecimento humano. Eles sabem que foram chamados para incomodar o mundo e, por isso, vivem de forma contracultural, desafiando o sistema e resistindo à pressão de se conformar. Eles não têm uma vida perfeita, mas têm um coração íntegro. Não estão isentos de falhas, mas vivem em constante arrependimento e transformação. São escudos vivos da fé, cujas orações rompem barreiras e cujas decisões influenciam gerações. Gente comum com um compromisso incomum. O primeiro perfil é o do cristão que conhece profundamente a palavra e vive por ela. Não estamos falando daquele que apenas decora versículos ou compartilha frases de efeito nas redes sociais. Estamos falando daquele que tem a Bíblia como seu mapa de guerra, que não apenas lê, mas medita, se alimenta e se move por ela. Esse tipo de cristão não é manipulado por doutrinas confusas, nem por pregadores com palavras sedutoras. Ele tem discernimento, porque a palavra está cravada em seu coração. Quando ele fala, não é sua opinião que sai da boca, mas a voz do Espírito que ecoa através da verdade. Isso é ameaçador para o inimigo, porque onde há luz, as trevas não permanecem. Onde há verdade, a mentira perde força. O segundo perfil é o do cristão que jejua e ora com propósito. Aqui não se trata de jejum para barganhar com Deus ou oração repetitiva como uma reza automatizada. Estamos falando de alguém que jejua para quebrar cadeias, para se desconectar das distrações do mundo e ouvir a voz de Deus com clareza. Ele ora com fé, mas também com responsabilidade, porque sabe que cada palavra lançada no reino espiritual tem peso. Esse cristão não ora só quando precisa, mas vive em comunhão contínua, como quem conversa com um amigo fiel. Sua vida de jejum não é publicada nas redes, mas o céu inteiro conhece suas batalhas. O inferno também sabe quem ele é, e por isso tenta silenciá-lo, distrai-lo, fazê-lo desistir. Mas ele insiste porque sabe que sua voz foi ungida para mover montanhas. O terceiro perfil é o do cristão, que não negocia seus valores, mesmo quando tudo ao redor está em colapso moral. Ele permanece firme quando os outros cedem. Ele diz não quando todos dizem sim. Ele carrega princípios como armaduras e prefere perder privilégios do que comprometer sua identidade em Cristo. Esse tipo de cristão não é popular. Às vezes é ridicularizado, isolado, perseguido. Mas ele não se abala, porque sua convicção não depende da aprovação do mundo.
Satanás teme esse tipo de fé resiliente porque sabe que ela não pode ser comprada nem ameaçada. É uma fé firme como uma rocha, que resiste aos ventos da tentação e não se dobra diante de pressões externas. O quarto perfil é o do cristão que serve em silêncio, mas transforma tudo ao seu redor. Ele não busca palco, não deseja reconhecimento. Seu ministério é invisível aos olhos humanos, mas notado no céu. Ele é aquele que visita o enfermo, que consola o aflito, que doa seu tempo sem esperar retorno. É aquele que ora pelos outros em secreto, que intercede por famílias que nem conhece. Ele carrega no coração a compaixão de Cristo, e onde passa, semeia paz. Seu impacto é profundo, porque ele age como as mãos de Jesus no mundo. Esse tipo de cristão destrói fortalezas espirituais apenas com sua presença, porque onde há amor verdadeiro, o mal não resiste. O quinto perfil é o do cristão que tem fé ativa e vive o evangelho com ousadia. Ele não apenas crê, ele age, ele prega com a vida, testemunha com atitudes e não se cala diante do mal. Ele incomoda porque expõe o que muitos preferem esconder. Não vive de aparências, não se esconde em religiosidade. É um seguidor verdadeiro que carrega sua cruz com alegria, que assume a responsabilidade de ser sal e luz. Satanás teme esse tipo de cristão porque ele é um canal direto de Deus na terra. E sua ousadia rompe ciclos, desperta vidas e acende avivamentos onde só havia cinzas. Esses 5 perfis são raros, mas ainda existem. E quando surgem, o inferno entra em alerta. Porque não importa se estão em cidades grandes ou comunidades pequenas, se têm muitos seguidores ou vivem no anonimato. Eles incomodam porque estão cheios da presença de Deus. E é isso que o diabo mais teme. Pessoas comuns com corações inflamados pelo Espírito Santo que vivem para glorificar ao Pai com integridade, verdade e coragem. O que torna esses cristãos tão ameaçadores ao reino das trevas não é um segredo esotérico ou uma fórmula mágica. É a soma de pequenas decisões diárias que constroem uma vida espiritual sólida e inabalável. Eles decidiram de forma radical deixar de viver para si mesmos. Suas prioridades foram invertidas. O que o mundo vê como perda, eles chamam de vitória. O que o mundo evita, eles abraçam com coragem. O cristão que Satanás teme não é aquele que fala bonito, mas aquele que vive de forma verdadeira, cujas ações gritam mais alto que qualquer sermão. É aquele que, ao abrir os olhos pela manhã, provoca inquietação no inferno porque sua existência é um lembrete de que a luz ainda resplandece nas trevas. Muitos pensam que esses cristãos são inatingíveis, quase santos de pedestal. Mas isso é um erro perigoso. Eles são, antes de tudo, humanos. Sentem dores, enfrentam crises, são tentados, passam por desertos. Mas o que os diferencia é que, ao contrário de muitos, não desistem. Quando caem, se levantam com mais força. Quando choram, fazem disso uma ponte para clamar. Quando se sentem fracos, invocam o nome que fortalece. Eles não negam suas fragilidades, mas também não as usam como desculpa para viver na mediocridade espiritual. Entendem que foram chamados para mais e não descansam enquanto não vivem esse mais com intensidade. O impacto desses cristãos na sociedade é silencioso, mas profundo. Um deles pode mudar o ambiente de trabalho, transformar uma casa, influenciar uma escola inteira sem levantar a voz. Eles não precisam impor nada, porque sua presença já carrega autoridade. Em um mundo onde tudo é baseado em aparência e performance, eles caminham na contramão, revelando valores que foram quase esquecidos. Integridade, fidelidade, empatia, mansidão. E não pense que isso os torna fracos. Na verdade, é o contrário. São firmes como muralhas, porque foram forjados na oração, lapidados pela palavra e endurecidos pelo fogo das provações.
A resistência que enfrentam é grande, porque sua luz incomoda. Já percebeu como pessoas que vivem em pecado se sentem desconfortáveis perto de alguém cheio do Espírito? Isso não acontece por julgamento, mas por contraste. O cristão verdadeiro não precisa apontar o erro dos outros. Sua vida já denuncia. Por isso, essas pessoas são perseguidas, caluniadas, mal interpretadas. Muitas vezes são chamadas de radicais, de fanáticos, de exagerados, mas continuam firmes porque não buscam aprovação de homens. O que os move é o desejo de agradar aquele que os chamou das trevas para a luz. O mundo espiritual reconhece a autoridade. Não basta usar o nome de Jesus como um amuleto ou repetir versículos como mantras. O verdadeiro cristão é conhecido no céu e temido no inferno. A Bíblia narra um episódio em que demônios disseram: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Isso mostra que não basta a aparência. Há um tipo de autoridade que não se finge, não se simula. Ela é conquistada com vida no altar, com decisões consistentes, com renúncia, com verdade. E esses cristãos, ainda que anônimos aos olhos do mundo, são nomes conhecidos nas regiões celestiais. Há algo poderoso no silêncio de um cristão comprometido. É aquele silêncio que precede a ação. Não um silêncio omisso, mas o de quem está em posição de batalha, esperando a direção certa de Deus. Enquanto muitos se distraem com debates, doutrinas e disputas por visibilidade, esses cristãos estão ocupados orando, jejuando, aconselhando, servindo, amando. Não aparecem nos holofotes, mas seus frutos são incontestáveis. Gente transformada, famílias restauradas, lares protegidos. Cada atitude desses cristãos é um golpe contra as forças malignas e o inferno sabe disso. Eles também não se comparam. Em vez de invejar dons ou posições, celebram o que Deus faz na vida dos outros. Têm coração de servo, não de competidor. E isso é raro. Em um tempo onde tantos querem subir no púlpito, eles preferem dobrar os joelhos no chão. Em vez de likes e seguidores, eles buscam almas e corações arrependidos. Em vez de aplausos, preferem o som de uma oração sincera sendo atendida. São soldados discretos, mas letais. Não lutam por si mesmos, mas por um reino eterno. E é exatamente por isso que são temidos. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso me tornar esse tipo de cristão? E a resposta não é um curso ou uma lista de tarefas, é uma decisão. Começa no secreto, começa com arrependimento verdadeiro, com sede por Deus mais do que por bênçãos. Começa com a humildade de reconhecer que você precisa ser transformado de dentro para fora. E então, passo a passo, você se torna alguém que vive não mais por si, mas por Cristo. Alguém que, como diz Paulo, não vive mais, mas Cristo vive em mim. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Talvez seja um chamado que você tentou ignorar. Talvez seja um desejo antigo de viver algo mais profundo com Deus. Ou talvez você esteja cansado de viver uma fé superficial e queira finalmente se tornar um cristão que faz diferença não apenas no domingo, mas todos os dias. E é aqui que eu quero fazer um convite especial. Não um convite genérico, mas algo verdadeiro, direto de coração para coração. Se inscreva neste canal agora mesmo. Não para inflar um número, mas para caminhar conosco nesse propósito de viver uma fé mais viva, mais real, mais alinhada com o céu. E mais do que isso, compartilhe com a gente aqui nos comentários o que mais te marcou até agora. Mas vá além do amei o vídeo ou do glória a Deus. Queremos saber qual desses perfis você sente que mais se aproxima da sua jornada. Qual você deseja desenvolver em sua vida. Abra seu coração. Sua experiência pode inspirar outros que estão lutando para não desistir. Vamos formar juntos uma comunidade de cristãos que o inferno teme, não por arrogância, mas por causa da luz que carregamos.
Há um detalhe muitas vezes ignorado no campo espiritual. A autoridade não é algo que se impõe, mas que se constrói. Não se trata de tom de voz, de postura ou de quantos versículos você consegue citar de memória. A verdadeira autoridade é fruto de uma vida escondida em Deus, onde cada escolha diária serve como tijolo de uma edificação sólida e permanente. Os cristãos que Satanás teme não são aqueles que gritam mais alto, mas os que obedecem mais fundo. Obediência. Essa é a marca silenciosa que distingue os filhos do reino. Obedecer quando ninguém vê, quando dói, quando é mais fácil seguir o mundo. É nesse lugar que Deus se agrada e é nesse terreno que o diabo perde território. Existem cristãos que não fazem barulho, mas fazem história. Eles são lembrados nos céus não por fama, mas por fidelidade. Um deles pode trabalhar em um pequeno ateliê de costura, outro cuidar de uma plantação simples no interior. Não importa a profissão, o status, ou se seus nomes estão nos trendings. O que importa é a fidelidade à missão recebida. Cada um carrega um papel no corpo de Cristo. E quando vive sua função com excelência e amor, o impacto é incalculável. O problema é que muitos cristãos querem ser outra coisa, querem estar em outro lugar, querem o chamado de outro irmão. Isso gera frustração e, pior, inutilidade espiritual. O diabo não precisa enfrentar um cristão frustrado. Ele já está vencido antes da batalha. Os cristãos que o inimigo mais teme são exatamente aqueles que descobriram seu lugar no reino e o ocupam com humildade e firmeza. Não tentam forçar portas, nem se comparam com outros. Simplesmente servem, e quanto mais servem, mais crescem. Porque no reino de Deus, grande não é quem sobe mais alto, mas quem desce mais profundo. É o servo que lava os pés, que se ajoelha, que estende a mão, que perdoa, que consola, que acolhe. Essa postura faz tremer o inferno, porque ela reflete diretamente o caráter de Cristo. E quanto mais parecidos com Cristo nos tornamos, mais parecemos uma ameaça à escuridão. Satanás não teme um cristão que só prega o que leu num livro ou ouviu num vídeo. Ele teme aquele que fala com propriedade porque viveu, porque sofreu, porque foi forjado no deserto. Há uma autoridade natural em quem passou pelo vale e saiu de lá mais forte e mais dependente de Deus. O sofrimento, quando enfrentado com fé, gera maturidade espiritual. E a maturidade gera frutos eternos. Os cristãos maduros não reagem como os imaturos. Não murmuram por qualquer dor, não se desviam por decepções, não abandonam o altar quando os planos mudam. Eles permanecem, são inabaláveis e por isso são perigosos para o reino das trevas. Esses cristãos também têm uma consciência afiada sobre o tempo em que vivem. Eles não estão dormindo espiritualmente. São vigilantes, atentos aos sinais, comprometidos com a missão. Em vez de perder tempo com distrações e debates fúteis, investem no que realmente importa: almas, comunhão, oração, ensino, testemunho. Sabem que o tempo é curto e que cada dia pode ser uma chance única de impactar alguém. Eles não desperdiçam oportunidades. Quando encontram alguém em dor, eles não dizem apenas "vou orar por você". Eles param, escutam, oram ali mesmo, tocam, se compadecem. O inimigo odeia isso, porque esse tipo de atitude gera transformação, cura, libertação. Cristãos assim vivem com urgência, mas não com ansiedade. Eles não correm como quem foge, mas como quem sabe aonde precisa chegar. Essa clareza os torna seguros. E a segurança em Cristo é algo que incomoda profundamente as trevas, porque onde há confiança em Deus, não há espaço para manipulação espiritual. São pessoas livres, livres do medo, da culpa, da condenação, da religiosidade,
E gente livre é difícil de controlar, até mesmo espiritualmente. Esses cristãos não se dobram a ameaças, não são movidos por elogios e não se corrompem com promessas. Eles têm uma missão maior e nada os desvia. Outro aspecto vital que os distingue é a forma como eles lidam com o pecado. Eles não o ignoram, não o romantizam, não o escondem sob o manto da graça barata. Eles o enfrentam com seriedade, com temor, com responsabilidade. Sabem que o pecado tem um preço, que rompe comunhão, que esfria a alma, que contamina o coração. E por isso se examinam constantemente. Pedem perdão com sinceridade, confessam, buscam ajuda, jejuam, se limpam. Essa transparência é poderosa. E o diabo odeia a transparência, porque ela expõe suas armadilhas. Onde há luz, ele não pode operar. E esses cristãos fazem da sua própria vida um ambiente onde a luz reina. Eles também não se escondem atrás de desculpas espirituais. Quando erram, assumem. Quando caem, se levantam. Quando são confrontados, escutam, crescem, aprendem. E isso os torna maduros. O cristão maduro não precisa ser perfeito, mas precisa ser ensinável. E essa humildade é outra característica que confunde as trevas, porque o orgulho é uma porta aberta para o mal, mas a humildade fecha todas elas. O inimigo pode tentar, mas não consegue envergonhar um coração humilde, porque esse coração já se colocou no lugar mais seguro, aos pés da cruz. Por fim, é preciso destacar uma característica que sintetiza tudo o que já foi dito: a constância. Os cristãos que o diabo teme não são aqueles que se inflamam num culto e apagam no dia seguinte. São aqueles que perseveram, que têm ritmo, disciplina, firmeza, que oram mesmo quando não sentem vontade, que adoram mesmo quando o céu parece em silêncio, que continuam crendo mesmo quando os milagres não chegam. Constância espiritual é a marca dos guerreiros do reino, porque a vitória não vem de uma emoção passageira, mas de uma fé plantada, regada e colhida com paciência. E isso, meu amigo, é o que mais desafia o inferno. Alguém que não desiste. Esses cristãos são poucos, mas suficientes. Eles não precisam ser muitos, porque cada um carrega o poder de muitos. Onde chegam, algo muda. Onde tocam, algo cura. Onde oram, algo se move. E a pergunta que fica é: você quer ser esse tipo de cristão? É impossível passar despercebido no mundo espiritual quando se vive de forma íntegra diante de Deus. O cristão que o inferno mais teme não é aquele que tem uma reputação nas redes sociais ou que lota templos com sua oratória, mas aquele que, mesmo no anonimato, é obedecido por demônios, respeitado pelos céus e sustentado por uma fé que não negocia. Isso acontece porque sua vida se tornou um altar, um espaço onde Deus habita e reina. Ele não apenas crê em Deus, mas vive para que outros também creiam. Sua caminhada é um testemunho silencioso, mas ensurdecedor para as trevas. Essa autoridade espiritual não nasce do nada. É o resultado de escolhas constantes, renúncias dolorosas e de uma entrega real. Muitos querem os frutos, mas poucos aceitam o processo. Querem falar com poder, mas não querem pagar o preço da obediência. Desejam ser respeitados no mundo espiritual, mas evitam o quebrantamento, a humilhação, o silêncio do deserto. O cristão que Satanás teme foi moldado nesse lugar escondido, onde não há aplausos nem holofotes, mas a presença, a revelação, a fogo do Espírito que purifica e prepara. Eles entendem o valor da intercessão. Não oram apenas por si, mas assumem a dor dos outros como uma missão. Seus joelhos já se dobraram tantas vezes que o chão parece sagrado. Eles se levantam no meio da madrugada, não por obrigação, mas porque sentem um peso no espírito, uma urgência de interceder. Oram por famílias em crise, por jovens em desespero, por líderes cansados, por vidas que nem conhecem.
O mundo dorme enquanto eles guerreiam em oração. E quando o dia amanhece, ninguém vê o que aconteceu durante a noite, mas o efeito é sentido. Lares são protegidos, decisões mudadas, ataques espirituais interrompidos, porque alguém orou. E o inferno sabe disso. A oração de um cristão assim não é vazia. Não é cheia de palavras bonitas ou frases de impacto. É simples, direta, sincera e, por isso mesmo, poderosa. Deus responde a orações verdadeiras e essas respostas se tornam armas contra as trevas. Eles oram com lágrimas, com fé, com compaixão. Clamam por justiça, por cura, por salvação. E quando oram, não apenas falam com Deus, também escutam. Porque aprenderam a calar a alma para ouvir a voz que realmente importa. O diabo teme quem escuta a Deus, porque quem escuta sabe onde pisar, sabe quando falar, sabe quando agir. Esses cristãos têm também uma característica que parece pequena, mas é gigante: a fidelidade nos detalhes. São fiéis no pouco, e por isso Deus os confia com muito. Não roubam no caráter, não trapaceiam nos relacionamentos, não mentem para manter aparências. Preferem perder, mas manter a verdade. Escolhem o caminho mais difícil se isso significar agradar a Deus. E esse tipo de conduta constante, sem brechas, é como um escudo contra o mal. Satanás procura por rachaduras. Ele se aproveita dos deslizes, das omissões, das pequenas mentiras que parecem inofensivas. Mas quando encontra um cristão vigilante, que trata os detalhes com temor, ele recua, porque sabe que ali não há espaço para operar. Essas pessoas também têm uma vida coerente. Não são um personagem na igreja e outro em casa. Não têm uma face para os cultos e outra para o trabalho. O mesmo temor que demonstram aos domingos carregam na segunda-feira. O mesmo respeito que têm pela palavra na frente dos irmãos, praticam na privacidade. Essa coerência é rara e por isso tão poderosa. Não se trata de perfeição, mas de integridade. Integridade é um testemunho que não precisa ser gritado. Ela fala por si. Onde há integridade, há autoridade. E onde há autoridade legítima, o mal não prevalece. A firmeza desses cristãos não vem de si mesmos, mas da dependência que aprenderam a ter de Deus. Eles sabem que não têm força sozinhos. Sabem que, sem Ele, não resistem à tentação, não suportam a dor, não tomam as decisões certas. Por isso, vivem em constante dependência. Oram por direção antes de agir, pedem sabedoria antes de falar. Consultam o Espírito antes de decidir. Isso faz com que estejam sempre alinhados com os céus. E quando alguém está alinhado com os céus, é como se andasse com respaldo angelical. O mundo pode até não perceber, mas o inferno sente. Porque quem depende de Deus caminha com autoridade que não vem da carne, mas do trono. Eles não se envolvem em fofocas, não participam de contendas, não perdem tempo com o que não edifica. Entendem que a vida é curta demais para desperdícios espirituais. O foco deles está na eternidade. E essa visão os faz caminhar com propósito. Não vivem para agradar a multidão, mas para glorificar a Deus. Não se preocupam em ser aceitos pelo mundo, mas em serem fiéis ao chamado. E isso os mantém em paz, mesmo em meio às tempestades. Porque quando o coração está fixo no céu, o caos da terra não abala. Uma das maiores ameaças ao reino das trevas é um cristão que sabe quem é em Cristo, que não vive à sombra do medo, nem se deixa definir por suas falhas do passado, que entende sua identidade como filho de Deus e caminha nessa verdade. Porque quem conhece sua identidade não aceita menos do que a vontade de Deus. Não negocia o chamado, não se deixa oprimir por acusações, não recua diante da guerra. Ele sabe que foi comprado por um alto preço e vive de acordo com esse valor. Esse cristão é livre e, como já dissemos, a liberdade é um pesadelo para o inferno. O que realmente faz o inimigo recuar
não é o quanto você fala sobre Deus, mas o quanto você anda com Ele. E os cristãos que são temidos não são os que conhecem doutrinas de cor, mas os que conhecem o coração de Deus. Eles vivem por Ele, para Ele, com Ele. São cheios do Espírito e por isso não se curvam a qualquer vento. Eles têm raiz, profundidade, estrutura. Quando o mundo chacoalha, eles permanecem firmes. E quando oram, o céu se move e o inferno sente. A jornada dos escolhidos não é pavimentada com rosas, palmas e clarins. Muitas vezes ela se desenha em silêncio, lágrimas e provas que só podem ser vencidas com um coração queimando de fé. Deus, no entanto, jamais permite que um escolhido caminhe desprotegido. Há um escudo invisível que nos cobre, e esse escudo não é feito de ferro ou aço, mas de promessas eternas. Os que são chamados pelo Senhor carregam em si uma marca espiritual que o mundo não enxerga, mas o inferno reconhece imediatamente. É por isso que os ataques são intensos. As lutas parecem desproporcionais e o cansaço espiritual bate como uma tempestade contínua. O inimigo sabe que quem foi separado por Deus para um propósito maior não pode ser deixado em paz. Mas ele também sabe que há limites impostos pelo céu. O diabo pode rugir, mas só avança até onde Deus permite. E há muitos exemplos bíblicos que nos ajudam a entender esse princípio poderoso. Lembra-se de Daniel? Ele foi lançado na cova dos leões, não por desobediência, mas por fidelidade. E ali, naquele lugar que significava o fim para qualquer homem comum, ele encontrou a manifestação sobrenatural do escudo invisível. Os leões não o devoraram porque a presença de Deus era mais forte que os dentes das feras. E o que é ainda mais espantoso é perceber que, muitas vezes, Deus não nos impede de entrar na cova, mas entra conosco. O livramento de Deus para os escolhidos não é sempre evitar o problema, mas sustentá-los no meio da crise. Esse é o tipo de proteção que transforma um servo comum em testemunha viva do poder de Deus. É por isso que, ao longo da história, homens e mulheres que entregaram suas vidas ao Altíssimo passaram por perdas, traições, escassez e perseguições. Mas todos eles permaneceram firmes, porque sabiam que o escudo da fé, da promessa, do sangue do Cordeiro estava sobre eles. O que dizer de Esther, aquela jovem que havia perdido pai e mãe e cresceu sob a guarda de um parente? Ela poderia ter vivido uma vida simples, anônima, sem ser notada por ninguém. Mas Deus a escolheu para um propósito grandioso, livrar um povo inteiro do genocídio. E quando chegou o momento de cumprir sua missão, ela teve medo, como qualquer humano teria. Mas dentro dela havia algo maior que o medo. Uma certeza ardente de que, se tivesse sido chamada, também seria guardada. E foi exatamente o que aconteceu. O cetro do rei se estendeu para ela não por acaso, mas porque o escudo invisível já estava operando antes mesmo de ela abrir a boca. Os escolhidos vivem essa realidade. Você pode não ver, mas está coberto. Você pode não sentir, mas está cercado. Há anjos ao seu redor que operam por comando divino. Eles não respondem ao seu grito de socorro, mas à ordem de Deus que diz: não toquem no meu ungido. Talvez você esteja passando por um deserto agora. As portas parecem todas fechadas, as pessoas te esqueceram, os recursos secaram. Você ora e parece que o céu está em silêncio. Você grita e a resposta não vem. Mas escute com atenção, não confunda silêncio com ausência. O escudo invisível não brilha como espada, não faz barulho como tempestade, mas ele age como um campo de força espiritual. Há coisas que você nunca soube que foram evitadas. Há acidentes que foram desviados, calúnias que foram impedidas, dores que não chegaram até você, porque o Senhor colocou barreiras que o inimigo não podia ultrapassar. Essa é a vida do escolhido. E é por isso que tantos não entendem o motivo de você ainda estar de pé.
Eles não sabem, mas há uma proteção que não falha. Há um detalhe que muitos esquecem. Esse escudo não é passivo. Ele não é apenas uma bolha protetora. Ele é também um sinal de combate. Onde há um escolhido protegido, a guerra espiritual ativa. Os céus entram em conflito para manter você de pé. E quando você ora, essa guerra se intensifica. O inimigo se levanta, tenta tocar na sua mente, semear desânimo, levantar calúnias, usar pessoas próximas para abalar seu coração. Mas tudo isso é tentativa frustrada de romper o que Deus já selou. E quanto mais você entende isso, mais firme você fica. O segredo não está em tentar evitar as lutas, mas em permanecer confiante de que Deus é quem guerreia por você. Quando o Senhor disse a Moisés que pelejaria pelo povo, ele não apenas deu uma promessa, ele ofereceu um escudo em forma de presença. Era como se dissesse: vocês verão os inimigos, mas não serão atingidos por eles. É esse tipo de certeza que transforma a mente e renova o espírito. E quando você começa a viver isso, você muda. Muda a maneira como ora, como responde às críticas, como lida com a escassez e como enfrenta o amanhã. Você deixa de viver no medo e começa a viver na certeza. É como se o Espírito Santo dissesse a você todos os dias: continue, eu estou aqui. Você não foi esquecido. E de fato, não foi. Você pode ter sido abandonado por amigos, rejeitado por parentes, esquecido por líderes, ignorado por autoridades. Mas o Deus que escolheu você ainda te conhece pelo nome e te chama de filho. Ele ainda tem planos para a sua vida e nenhum ataque do inferno é capaz de apagar aquilo que o céu já escreveu. Quando tudo ao redor parece ter perdido o sentido e até a oração soa como um grito que se perde no vazio, muitos acreditam que foram abandonados por Deus. Essa sensação de ausência divina é para muitos o maior dos tormentos. Afinal, como suportar a dor, a confusão e a incerteza quando aquele que tudo pode parece estar em silêncio? E, no entanto, são nesses períodos de silêncio que Deus realiza algumas das mais profundas obras em nosso interior. Ele nos ensina que a fé verdadeira não é alimentada apenas por respostas rápidas ou intervenções visíveis, mas é forjada na paciência, na espera, na confiança cega que se recusa a ceder mesmo diante do nada. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. Ele não deixou de ouvir, está apenas nos moldando, porque o oleiro não fala com o barro enquanto o molda, mas o resultado da obra será uma resposta por si só. A alma que aprende a confiar no silêncio se torna invencível. Quando aprendemos a caminhar mesmo quando não sentimos nada, quando decidimos continuar orando mesmo sem perceber resultados imediatos, quando escolhemos acreditar mesmo quando tudo diz o contrário, é aí que a fé amadurece. Muitos homens e mulheres usados poderosamente por Deus passaram por esses desertos de silêncio. Não foram momentos agradáveis, mas foram necessários. Moisés precisou suportar 40 anos no anonimato antes que Deus o chamasse para libertar Israel. José, mesmo tendo sonhos reveladores, enfrentou o silêncio de Deus em um poço, como escravo e dentro de uma prisão. E ainda assim, nunca perdeu a fé. Pelo contrário, foi no silêncio que sua fidelidade foi testada e aprovada. É comum pensar que estamos sendo castigados ou esquecidos, mas o silêncio não é um castigo. É uma pausa divina para formar caráter, sensibilidade e confiança. A fé que só vive de milagres não sobrevive a tempestades, mas a fé que sobrevive ao silêncio floresce na maturidade espiritual. Deus não se cala por indiferença, mas porque confia que você está pronto para crescer. Ele vê em você a capacidade de suportar, de avançar, de amadurecer. Ele sabe o que está plantando em seu coração, mesmo que você ainda não entenda. E quando o tempo certo chegar, aquilo que hoje parece um silêncio ensurdecedor se transformará em testemunho, em colheita, em honra. Não há como correr desse processo.
Muitos desistem nesse ponto da caminhada, voltam atrás, esfriam, desacreditam. Mas os que permanecem, mesmo sem sentir, são os que recebem as maiores revelações. Porque Deus prova aqueles que Ele deseja confiar com grandes responsabilidades. Ele sonda os corações. E o deserto do silêncio é uma das ferramentas mais eficazes para revelar intenções, para separar os que apenas desejam os benefícios de Deus daqueles que desejam o próprio Deus. Essa é a diferença entre os que servem por interesse e os que servem por amor. O silêncio revela motivações. É nesse cenário aparentemente vazio que surgem os louvores mais sinceros, as orações mais honestas e os compromissos mais profundos. Porque quando tudo falta e ainda assim escolhemos permanecer, estamos dizendo a Deus: eu te amo não pelo que fazes, mas por quem és. Esse tipo de entrega toca o coração divino. E embora você não ouça respostas, há um movimento acontecendo nos bastidores do céu. Anjos são enviados. Portas estão sendo preparadas. Mas tudo tem um tempo, e a fé precisa ser maior que a impaciência. A maturidade espiritual só chega quando aprendemos a confiar sem precisar controlar. Enquanto isso, Ele nos ensina a amar a sua presença mais do que os seus presentes, a valorizar o processo mais do que o resultado, a permanecer fiéis mesmo quando nada parece fazer sentido, porque é nesse nível de fé que os propósitos mais profundos de Deus começam a se revelar. Não se trata de força emocional, mas de dependência espiritual. Não é sobre saber o que fazer, mas sobre saber em quem confiar. Deus quer formar guerreiros espirituais, e esses não nascem no conforto das certezas, mas no campo de batalha das dúvidas. E você está sendo treinado para isso. Deus está em silêncio? Talvez. Mas Ele não está ausente. Ele está observando, ensinando, refinando. E quando o tempo chegar, você verá que cada segundo de silêncio foi uma aula de fé. Cada dia sem respostas foi uma semente de crescimento. E cada lágrima derramada em silêncio será regada por honra. Porque Ele não esquece dos que esperam nele. Pode parecer demorado, mas Deus nunca chega atrasado. E quando Ele fala, tudo muda. Mas quando Ele se cala, tudo cresce. Confie nesse processo. Você está mais perto do que imagina. Mas talvez o ponto mais transformador de toda essa jornada seja entender que, ao fim de tudo, Deus nunca nos chamou para sermos espectadores da fé dos outros, mas protagonistas da nossa própria história com Ele. A Escritura é clara ao dizer que somos embaixadores de Cristo, representantes vivos de sua graça aqui na terra. E isso não se trata apenas de palavras bonitas ou frases espirituais decoradas. É uma realidade profunda que começa dentro de nós, quando decidimos romper com os ciclos que nos prendem ao passado, abrir mão das desculpas e deixar que o Espírito Santo tenha espaço real para operar. Muita gente busca milagres visíveis, grandes sinais no céu, mas o maior milagre acontece em silêncio. É quando você percebe que não pensa mais como antes, não fala mais como antes, não deseja mais o que antes te prendia. Isso não vem de você, vem do toque dele em seu coração, do sopro que renova sua alma. E talvez você esteja aí se perguntando se tudo isso é mesmo possível. Talvez já tenha tentado de tudo, buscado em muitas direções e agora se sinta como se estivesse no fim da linha. Mas é justamente aí, nesse ponto onde tudo parece desabar, que Deus constrói os alicerces de uma nova vida. Ele faz isso sem pressa, mas também sem falhar. Ele não erra. Quando você coloca seus pedaços diante dele, por mais quebrado que esteja, ele não te despreza. Pelo contrário, ele começa a obra mais linda, a reconstrução do que parecia irreparável. Só que dessa vez, ele não reconstrói para voltar a ser o que era. Ele te transforma para ser aquilo que você nasceu para ser.
alguém que carrega a luz do reino, mesmo em dias nublados, alguém que exala esperança mesmo entre ruínas. E é por isso que eu quero terminar esse momento com você de um jeito especial. Não com um simples obrigado por assistir ou um até a próxima, mas com um abraço em palavras, um lembrete de que você não está só, que existe um lugar aqui para você. E não só neste vídeo, mas nessa comunidade de fé, nessa família que está se formando a cada história compartilhada nos comentários. Sim, é aqui que a gente quer te ouvir. Então, se você sentiu algo neste roteiro, se algo falou com você, deixe nos comentários a sua história. Como Deus tem falado contigo? O que você aprendeu com esse vídeo? O que mais te tocou? A sua experiência pode acender a fé de alguém que está precisando de uma palavra, de um testemunho, de uma fagulha de esperança. E claro, se ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Mas não estou te pedindo isso só para ter um número a mais, e sim porque acredito que juntos vamos mais longe. Porque cada vídeo aqui é feito com oração, com entrega e com a certeza de que pode transformar alguém. Talvez alguém como você foi hoje. Então, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com quem você ama. E que a gente continue se encontrando por aqui, sendo transformados juntos, a cada nova palavra, a cada novo passo de fé. Que a paz do Senhor te acompanhe hoje e sempre. Até logo e fica com Deus.